Atenção, senhores passageiros, sejam muito bem-vindos ao Logística no Ar, o podcast oficial do curso de Logística Aeroportuária da FATEC de Indaiatuba. E antes da gente apresentar o nosso ilustríssimo convidado, eu quero falar do vestibular. Nós estamos em período de inscrições para o vestibular. As inscrições para o vestibular da FATEC vai do dia 16/10 ao dia 12 de dezembro. A prova está marcada para o dia 7 de janeiro de 2024, às 15 horas. Qualquer dúvida, consulta aí na internet, vestibularfatec.com.br, ou se não, vem aqui. Vem visitar a gente aqui na rua Dom Pedro I, número 65, aqui na Cidade Nova de Indaiatuba. Agora sim, vamos falar sério com um dos professores mais bacanas, o meu colega de conversa aqui de manhã, é meu conselheiro, uma das pessoas mais humanas que eu já conheci aqui na minha vida, Reinaldo Tozos Júnior. Muito obrigado por estar aqui prestigiando o nosso bombástico Logística no Ar. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Muito bom estar aqui nesse evento e nesse podcast que foi lançado, que já está bombando aí nas redes sociais. Aliás, você que não sabe, o Toso nos ajudou aqui na instalação dos luxuosos estúdios do nosso podcast. Exatamente. Na época lá da parada, lá do recesso. Exatamente, trabalhamos duro aqui nesse ambiente. Ô Toso, eu sei que tem muita gente que não te conhece, então eu queria que você se apresentasse aqui como professor da FATEC de Indaiatuba, claro, sua experiência profissional, antes da gente falar sério sobre o assunto. Perfeito, eu trabalho aqui no Centro Paula Souza, na FATEC em Indaiatuba já faz 20 anos, eu leciono aqui logística, administração, comércio exterior, projeto integrador de curso, orientador de monografias, tudo isso aqui já desde 2003, né? Esse ano aqui são 20 anos mesmo. Né? Faz tempo. Eu sei também que você é o comandante mor lá do Logislab. O projeto Logislab, eu, Sandro e o professor Coense, que iniciamos o projeto aqui, ele continua aqui firme e forte, né? E o meu doutorado em projetos, inclusive, foi sobre o uso de maquetes com metodologia de ensino para logística, né? Então, está alinhado aí com o que a gente pesquisa, que a gente estuda aqui. Que bacana. O Logislab, para você que não conhece, é uma grande cidade, né? Ela representa uma cidade com aeroporto, porto, é uma grande atração aqui da nossa faculdade. Exatamente, é uma plataforma multimodal e ali você tem uma cadeia de suprimentos, né, e várias operações acontecendo ali. Eu sei que você leciona a cadeia de suprimentos e aí eu queria aproveitar esse assunto e te fazer algumas perguntas aí, porque o nosso quadro é o Falando Sério e aí a sua contribuição para com o tema. Vamos lá. A pandemia nos trouxe algum aprendizado para com a cadeia de suprimentos? E aí, antes que você responda, queria que você explicasse primeiro o que é cadeia de suprimentos. Isso, cadeia de suprimentos é o seguinte, você tem os fornecedores, né? E você tem ali uma empresa foco, né? Vamos colocar uma fábrica, por exemplo, para poder explicar didaticamente. Aí você tem no final os distribuidores até o cliente final. Então, a cadeia de suprimentos é do fornecedor até o cliente final. E não interessa onde você está na cadeia. Se você está no setor primário da economia, no secundário ou no terciário, você tem que ter a visão de todas as fronteiras da cadeia de suprimentos. E a pandemia? O que a pandemia nos ensinou? Olha, no que ela nos ensinou, a gente viu na pandemia faltar produtos de baixo valor agregado, como, por exemplo, o Propé, máscara, avental, luva. Nem vamos falar de insumos farmacêuticos, né, que a mídia bombardeou. Mas ela ensinou algumas lições. Vale a pena realmente você deixar tudo longe de você geograficamente? Quais são os produtos, os itens que devem estar estrategicamente sob o seu controle? A gente viu isso na pandemia, né? Produtos baratos, né, essenciais, que você tem que trazer do outro lado do mundo. E aí o que acontece é aquela priorização, né? Eu também estou com um problema, eu vou atender meu mercado, você fica sem. A gente percebeu na pandemia um efeito, principalmente na cadeia automobilística. Exatamente. Na automobilística, o desarranjo, né? Porque certos setores da economia demora para startar e então, quando você interrompe, ele não volta imediatamente.
E aí você tem esse desarranjo que vai ecoar nos mercados. Na retomada não acontece proporcional. E o que acontece é que a gente fala de chicoteamento na cadeia. Essa falha vai chicoteando, vai aumentando o problema, e você tem vários setores aí sofrendo a falta do produto. Automobilística, a área dos insumos farmacêuticos, né, os materiais auxiliares durante a pandemia, a questão do petróleo, né, desorganizou bastante. Então são problemas aí que você precisa estar atento, porque isso não acontece só em pandemia. E a gente esqueceu as lições que a gente aprendeu, não? Nós esquecemos as lições. Tudo voltou ao normal, a gente voltou também a trabalhar de maneira não estratégica, não pensando na sua relação com os atores da cadeia, com os seus fornecedores, com os transportes. Nós estamos vendo vários problemas aí em decorrência disso. No cenário que a gente está vivendo hoje, qual é a cadeia de suprimentos talvez que mais desafia, assim, que mais preocupa? Continua sendo o setor terciário. E aí nós temos a questão do delivery, né, da entrega em domicílio, e a questão dos aplicativos e a falta de habilidade dos governos em lidarem com essas empresas, porque elas ofereceram algo novo e a legislação não consegue acompanhar, né, essas novas fronteiras, né, tecnológicas, e gera vários problemas sociais, econômicos, né, principalmente no setor terciário. O downstream da cadeia é muito difícil e é um setor que sempre requer atenção. Planejamento estratégico de cadeia de suprimentos é só para empresa grande? Não, esse que é o problema. Vamos pegar um exemplo aí. Você tem uma pequena empresa que atua no setor aí de alimentos, né, e você usa lá os aplicativos para fazer a entrega. Quando você usa esses aplicativos, você joga na mão de um terceiro e você acredita que você não tem que se envolver com isso. Na verdade, não, você tem que se envolver com isso. Porque, afinal de contas, a empresa de aplicativo de delivery, ela tem como cliente você, que é você que remunera ela. Então, o seu cliente é o cliente do cliente dele. Então, você precisa sempre pensar nisso. Não interessa o seu tamanho, você tem que planejar como você vai fazer. Do ponto de vista mercadológico e logístico, eu sei que você é um cara que manja muito de geopolítica. Qual cadeia de suprimentos é mais promissora aí no futuro? Olha, no futuro, eu acredito muito que nós vamos estar ligados à água, tá? E aos combustíveis. Infelizmente, a falta de planejamento estratégico faz com que você plante o alimento cada vez mais longe da sua casa, enquanto que o correto seria a produção local, a atender os gêneros básicos, porque são muito sensíveis a frete. E a questão da água também. Tá? A questão da poluição, se fala muito, mas a gente não fala na gestão da água. Os mananciais que estão na sua região devem estar prontos para consumo humano, né? E isso exige cada vez mais processos mais complexos, né, de tratamento de água por causa da má gestão da água. Do ponto de vista profissional, agora a gente fala um pouquinho para o nosso aluno que forma aqui em logística aeroportuária. Qual é o grande desafio que ele tem de trabalho, de viabilização de operação, de problemas que ele pode encontrar numa atuação de uma operação dentro de uma cadeia de suprimentos? Olha, se você manda pelo modal aéreo, é porque o seu produto é caro e é muito caro estocar. Então você tem pressa. Se você não trabalhar com a excelência logística, vou te fazer a pergunta: por que eu fui mandar pelo modal aéreo e está demorando tanto? Né? São as operações em terra, em solo, que dão mais problemas no transporte aéreo. Então, você tem que ter excelência logística na operação em solo. Se você não tiver isso, você vai impactar o prazo final para o seu cliente. E aí, por que você mandou no modal aéreo se você demora tanto em solo? Que bacana. E toda essa experiência, essa aula que deu para a gente aqui em tão pouco tempo, você leva isso para a sala de aula também? O tempo todo, né? A gente leva o tempo todo em sala de aula, chama a atenção dos alunos para essas questões, né? Trabalhamos com feiras, com exposições. Nós usamos muito maquete no curso de logística inteiro, tá?
para o aluno ter uma visão espacial, dimensões, trabalhar em equipe, né? O trabalho em equipe é fundamental, né? O elo mais fraco da cadeia superior não pode ser o relacionamento interpessoal. Então, a gente trabalha pesadamente com trabalhos em grupo. A gente sabe, a gente vê ao longo da faculdade esse empenho seu prático. Os alunos aprendem na prática, com maquetes, o próprio Logislab. E isso é muito bacana, porque acaba que trazendo a praxe da própria profissão no nosso dia a dia. Correto. E sem contar que você é um cara muito bacana. Eu não sei se você sabe, o Toso aqui, para a gente começar a terminar o nosso quadro, é autor também. Não é verdade? Eu escrevi 2 livros, né? Ficção fantasia e ficção científica. Como é que é o nome dos livros? As Lendas de Lemúria, a Guerra contra a Sombra, a ficção fantasia, e Anjos do Mar Eterno, Os Azuis, que é ficção científica. Tá vendo aí, internauta, o nível dos professores que tem aqui na FATEC de Indaiatuba? Então, tá aí o Toso, muito obrigado pela sua presença. Você é um cara muito bacana. Obrigado pelos conselhos, pelas conversas. E aí tá aí, você tá vendo aí o nível de qualidade, de conhecimento de operação que os professores da FATEC trazem aqui para a sala de aula. E não vamos esquecer, o vestibular da FATEC, vem estudar aqui com a gente, né? Tá vendo aí? Quer estudar numa faculdade pública de qualidade? Consulta aí, vestibularfatec.com.br, ou se não, vem aqui, visita a gente, vem conversar com o Sandro, vulgo tiozinho, vem assistir a aula do Toso, vem aqui conhecer as nossas instalações. Toso, de novo, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E a você, agradeço a paciência, a audiência e até a próxima. Você acabou de escutar Logística no Ar, um podcast descontraído com os mestres Sandro Calabrese e Marcelo Costa. Apoio FATEC Indaiatuba e Estúdio 2D Criativo. Acompanhe também o nosso Instagram, @Logística no Ar. Nos vemos na próxima.